expectativa de vida. Isso porque as pessoas criam muitas expectativas para a vida presente, como se fossem permanecer aqui no planeta Terra por toda a eternidade. Incontáveis foram as vezes que comecei essa programação falando praticamente com essas palavras, das pessoas esperando viver a vida material, a vida biológica por toda a eternidade. Mas quando menos espera, quando estão aí despreocupadas, achando que estão realizados, filhos criados, poder aquisitivo equilibrado, propriedade em ordem, chega a morte. Embora para outros esse fenômeno chegue um pouco cedo, mas a lógica da vida, o que nós esperamos é isso. Então as pessoas têm essa ansiedade, essa expectativa, é algo bom. Porém o erro peca quando começa a negligenciar a palavra de Deus. O certo, o viável, seria lutar pelo bom material, porque nós precisamos da vida biológica. Mas colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, tanto que o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Outra hora ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, isso deve estar na mente, no coração das pessoas. E quando nós falamos em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não estamos falando na permanência dentro de um templo, como muitos costumam dizer, tornar-se um barata de igreja, de forma alguma. Buscar o reino de Deus é estar atento em todas as áreas da nossa vida, é estar antenado com o que é certo e errado, sempre agradecendo, sempre havendo uma comunicação com Deus, sempre uma adoração, aquilo que preencha o nosso vazio existencial, que chama-se Deus. Porque frequentar a igreja, ser membro de igreja, ser até oficial de igrejas, não resolve a questão do pecado, da decadência, da derrocada humana. E sim, Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. É tanto que no livro de Amós, tem um versículo que diz, no capítulo 4, 12, que diz: portanto assim te farei, ó Israel, ou te farei, ó povo de Deus. Por isso te farei, prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com teu Deus. Então, é uma mensagem bonita, é uma mensagem até atrativa. Olha só, prepara-te para encontrar com o teu Deus. É algo magnânimo que chama a atenção, que todos querem. Mas existe uma particularidade neste versículo. Só se encontra com Deus quem morre. E ninguém quer morrer. Isso é lógico, isso é verdadeiro. Mas um dia, por vontade, por desejo ou não, nós iremos encontrar com Deus. E não adianta criar expectativa das coisas que você não pode alcançar. Achar que vai construir palacetes, mansões, propriedades, que vai ter o desfrute total, ninguém pode garantir. Agora, uma coisa eu posso garantir a você e a mim mesmo: a não ser por arrebatamento da igreja, os crentes evangélicos, os demais vão morrer até que chegue esse dia. Haverá um momento em que Cristo tomará a igreja, será arrebatada, e diz: vós que ficarem vivos não precedereis aos que morrem, porque seu corpo será tomado. É um mistério de Deus. Mas até lá nós iremos morrer, crente ou não, salvo ou não. Então, não adianta a gente se enganar, acreditando
que a salvação da alma, que a salvação, a reconciliação com Deus, vem pelos nossos méritos, ou mérito de alguém, normalmente atribuindo o ato meritório a alguns santos, né? Alguns têm algum santo de devoção. Isso não se trata de uma intolerância religiosa. Quando fala em santo, está ali Mateus, Marcos, Lucas, está José, está Maria, aqueles que já dormiram no Senhor. E tem gente que cria expectativa nessas pessoas, quando na realidade elas são salvas. E isso é indubitável, isso é indiscutível. Mas não pode salvar ninguém. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu tantas epístolas, tantas recomendações, não pode salvar ninguém. Eu aqui pregando, anunciando o evangelho, eu não tenho condição de salvar ninguém, nenhum clérigo, pastor, religioso, líder, porque o ato, a atitude pertence a Jesus Cristo. E normalmente as pessoas esquecem desses detalhes, dessa particularidade salvífica, e fica atribuindo virtudes, fica com expectativa que quando morrer, determinada situação vai tirá-lo do inferno. De forma alguma, só há uma maneira de sair do inferno, de sair da condenação eterna, é aceitando Jesus como Salvador e andando em novidade de vida. Mas as pessoas têm essa tendência, essa inclinação de serem influenciadas por determinadas religiões, tendências sociais, de querer acobertar debaixo dos poderes governamentais falidos, poderes governamentais que não têm nem para si mesmo, quanto menos para os outros. Outros ficam achando que por ser pastor, tem uma carteira de outro, sou membro de tal igreja, a maior de todas. Normalmente isso acontece na minha assembleia, disso eu posso falar, é a minha igreja. Muitos crentes têm essa vaidade, eu sou membro da igreja evangélica, Assembleia de Deus. Bom, irmão, parabéns, isso é bonito. Mas se não andar em novidade de vida, se não se converter, nada feito. Porque de nada adianta o conhecimento, a estrutura, a influência social, se não tiver a sua vida embasada em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, autor e consumador da salvação. É tanto que no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 4, traz a seguinte citação: não aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Isso é uma espécie de ultimato, de advertência, de cobrança do próprio Deus. Não adianta você ser rico, você ser influente, você pertencer a determinada religião no dia da ira. Qual o dia da ira? No dia que nós vamos prestar contas a Deus. Ou no dia do julgamento, ou no dia da prestação de contas, diz o original. Mas a justiça nos livra da morte. Quem é a justiça? Jesus Cristo. E no Antigo Testamento tem um versículo do Salmo que diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Então o próprio Deus, Jesus é Deus e Deus é Jesus. E quem ensinar diferente é porque aprendeu errado, ou porque Satanás cegou no caminho, tirou o entendimento, o espírito de engano, um espírito de maldade, de imoralidade, de perversão, tirou do caminho. Quando nós falamos em imoralidade ou perversão, as pessoas só ligam a sexualidade. Não, não é só sexo, não. Pervertido tudo que nós fazemos, se roubar, se matar, é perversão. A pessoa está pervertida. Então,
Tem muitas pessoas acreditando, pensando, se iludindo. Pensa que são, mas não são. E novamente Jesus, no Evangelho de Mateus 16, 26, corroborando, fortalecendo o provérbio 11:12, de que aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E agora em Mateus, Jesus explicitamente, explicadamente diz o seguinte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que dará em troca da sua alma, ou no original, em troca da sua salvação? Ganhar o mundo, ter poder aquisitivo, isso é bom. Não é errado, não é pecado ser rico. Não vamos ensinar errado. Tem ricos que vai para o inferno, pretinho. Mas tem pobre que vai para o inferno também. Não é o poder aquisitivo, não é essa situação social que ele salva ou que condena. Mas aqui fala sobre as riquezas. Não é só o poder aquisitivo, é a riqueza das religiões, a riqueza da influência, eu posso dizer, influência de tráfego aqui na religião. Pessoas que acreditam porque são isso, aquilo, porque receberam consagração, porque receberam estudos, competências teológicas, diferenças e conhecimentos, porque buscaram mais, parabéns. Buscaram mais, mas continuam fazendo errado. Chama riquezas. Quantas e quantas e quantas religiões por aí afora pregam o cristianismo? A começar da minha igreja. Tem muitas igrejas evangélicas que não são. E muitas igrejas vivem alcunhadas, apelidadas nas riquezas, nas farturas, nas vantagens, mas não tem salvação. Então diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é só o poder aquisitivo, não é só o dinheiro, não é o banco, não. Fala sobre o universo que abrange, além do conhecimento, da competência, da mensuração humana, das medidas humanas. Basta buscar Evangelho, Bíblia, espiritualidade, é um poço sem fundo. Quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós adentramos, mais vai vindo o conhecimento, vai chegando as riquezas, vai chegando o esclarecimento, e tem gente que fica só na parte superficial. Mas de uma coisa é certa: tudo na vida é passageiro. As riquezas rapidamente se vão. Muitas vezes junta-se, chega a doença, não serve de nada, não cura. Por isso Jesus foi enfático, foi zeloso, amoroso, quando escreveu o seguinte no Evangelho de João 6:27. Disse Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele aqui não está proibido de trabalhar para sobreviver, não. Mas está puxando uma partícula de realce, uma diferenciação, como diz o pastor Josinaldo, um diferencial. Trabalhai não para a comida que perece, mas para a vida que permanece. Que vida permanece? A Jesus Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Na nossa vida espiritual, na oração, na devoção, no nosso trato, na maneira como convivemos nas sociedades. Quantos crápulas, fascinas, ditadores tem do nosso meio perseguindo, discriminando, vestido de honra, vestido de religião. Quando falo em religião, volto à minha igreja evangélica. Evangélico também é uma religião. Quando não se vive a comunhão com Cristo e vive-se a comunhão mudando, torna-se uma religião. O problema é que investimos muito no mundo presente, na vida.
nos estudos das nossas casas, mas dioturnamente, a todo momento, negligenciamos a Deus, negligenciamos a vida eterna, criamos expectativa, como falei no início, que nós não vamos cumprir nunca. Achamos que vamos ser eternos para os filhos, e muitas vezes não ensinamos o dever de casa, a ele lutar, buscar, a ele se descobrir, a eles, não é? Então vamos buscar a Deus, vamos glorificar a Deus. Agora mesmo nós estamos já na reta final para uma semana que chama-se Santa. Não estou para criticar, não estou só mostrando o exemplo do cristianismo de uma maneira geral. E nessa Semana Santa vai ser muitas confissões, muitas renovações, muitos jejuns, muitas esmolas. Isso é bom, isso é louvável. Parabéns para quem para nesse momento. Não é por ser evangélico que eu vou criticar meus irmãos que agem assim, que buscam a melhora, que buscam um crescimento espiritual. Parabéns. Então se começa ali a Semana Santa, com tantas coisas, renuncia-se doce, renuncia-se carnes, prepara o espírito em jejum. Aí quando é na sexta-feira, começa a história do vinho, sábado, a cachaça, quando Jesus nunca disse isso. E nós esquecemos de toda aquela devoção, às vezes pedimos perdão, reconciliamos para ter uma renovação, mas de repente, como diz o Matuto, de repente, esquece-se de tudo. E não foi esse evangelho, não foi essa atuação, não foi esse o compromisso de Jesus. As pessoas se enganam com o momento, vivem uma emoção, vivem um sentimento momentâneo, e daqui a pouco esquece. Mas evangelho não é sentimento, evangelho é uma experiência pessoal com Deus. Daí porque a comunidade evangélica tem um diferencial. O crente diariamente ele vai pecar, diariamente ele vai errar porque ele é humano, mas não vai se envolver com certas artimanhas satânicas. Temos que saber separar a verdade da manipulação emocional. A realidade presente explícita na humanidade é que as pessoas vivem uma manipulação emocional, dizendo ser de Deus, jogando atrativos, campanhas, como um ciclo vicioso, e nada muda. Nós estamos diante de uma humanidade a mais difícil, eu posso dizer, do que a de Sodoma e Gomorra, a mais difícil do que a própria cidade de Nínive, onde impera o desejo de vingança, o desejo lascivinoso de ter o que não é seu, a liberdade, a deliberação da sexualidade, a derrocada das famílias. Eu posso dizer isso porque diuturnamente tenho trabalhado com esse povo. O consentimento das drogas. E se a gente andar dentro desse patamar, dentro desse panorama chamado cristianismo pós-modernista, cristianismo contemporâneo, vamos encontrar drogados, vamos encontrar prostitutas, maridos que traem mulher, mulher que traz o marido. Todo dizendo, eu tenho uma religião, eu sou cristão. Mas a expressão de ter uma religião, de ser cristão, não lhe dá direito a ter a vida eterna, a não ser aceitar Jesus, mudar de vida, reconciliar, dar frutos dignos de arrependimento. Estamos diante da sociedade mais pervertida de todos os tempos.
E quando falo em sociedade, eu também estou na sociedade. Mesmo vivendo o evangelho, eu faço parte dessa grande, desse povo, não compactuando, não sendo simpatizante, não vivendo as experiências que o mundo oferece, mas estamos diante da pior sociedade. Crianças que já nascem com aquela índole de maldade, de quebrar, de rasgar, de gritar. E os pais com mimimi, não, meu bichinho, deixa isso e aquilo, colocando coisas que não existem. Aí quando falamos essas coisas, coisas que não estão sendo ditas no púlpito das igrejas evangélicas. Antigamente, eu vou pedir licença, né, com respeito, era uma coisa que acontecia na nossa igreja, na igreja evangélica. Porque já estou com 38 anos de evangelho, 22 anos só de ministério. Aí antigamente os crentes eram o que diziam, não estou criticando, e mesmo assim, se é uma igreja aí que não é crente pregar o evangelho, ninguém fica lá, o pessoal sai, vem tudinho para aqui, diziam isso. Mas hoje eu digo com toda a autoridade, se as igrejas evangélicas pregar esse evangelho que tenho pregado aqui na Rádio Pirau FM, não fica ninguém. O crente tem liberdade de ir, de vir, vá para a praia, se divirta. Mas de fazer coisas erradas não. Então, se alguém pregar esse evangelho, não fica ninguém. Pregar a verdade. Pregar a verdade não configura o ilícito penal. O que eu estou falando não configura o ilícito penal. Para externar liberdade de expressão. O que eu quero dizer? Pregar o evangelho genuíno não se enquadra no sistema da lei. Se enquadra o quê? A intolerância religiosa, a perseguição. Mas nenhum momento aqui falei de nenhuma religião, a não ser expondo o meu evangelho, o meu Jesus Cristo, que nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma mudança. E isso não é aplicado a todos os crentes. Isso não é aplicado a toda a igreja, mas é aqueles que estão descompromissados e é aqueles que estão fora da igreja que precisa ver o erro da idolatria, o engano da mentira, o engano de buscar coisas que não são do evangelho, coisas que Jesus nunca mandou fazer, coisas que Deus nunca ensinou. Pelo contrário, somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. Romanos 1:25. Pois mudar a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. O que é que a Bíblia diz? É que estão desvirtuando, estão tirando a atenção do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, colocando, terceirizando a fé, colocando intercessores e intercessoras, dizendo que salva, quando não condiz, quando não há procedência bíblica, quando não há a questão de uma estrutura espiritual que embase esse conhecimento e essa teologia bíblica. Em relação a Deus, nós temos que mudar de vida, nós temos que ter uma aceitação, porque fomos criados para adoração. A Bíblia diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Observe da Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro, tudo está voltado, tudo está lacrado em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Embora uma casta de unitarianos, né, de hereges, de mentirosos, de licenciosos e imorais saia por aí dizendo que não tem o Espírito Santo. Os unicistas, né? Tiraram o Espírito Santo do cenário. Sabe por que tiraram o Espírito Santo? É porque ele convence da justiça e do juízo. É porque quando o camarada faz uma coisa errada, o Espírito Santo diz lá na mente e no coração dele: está errado. Quando alguém adultera, quando alguém idolatra, quando
alguém faz o que é errado, o Espírito Santo diz: olha, está errado. Então a melhor forma de pecar e não ter censura é ter o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: e vos darei um Consolador, e vos darei o Paráclito, aquele que vai convencer. Então, e essas expectativas de vida humana é pequena, é irrisória, é insignificante. Se o seu pastor não fala essas coisas, se o seu pastor não ensina essas coisas, dê uma surra nele, manda ele pregar o evangelho, manda ele criar vergonha. Deixa ele uns 2 meses seguíssimos, guarda lá no cantinho, para ele buscar a Deus e Deus falar as coisas erradas que ele está fazendo. Se seu pastor não tem essa coragem, não tem essa autoridade mandando mudar de vida, não é ser puritano, não é estar com esse mimimi por aí, não, essas coisas que não tem na Bíblia. É o evangelho de liberdade, ir, vir, cantar, pular, se alegrar, sem precisar exceder, sem precisar pecar. Para os que têm expectativas só nesta vida, vou terminar com João 10:10. Evangelho de João 10, versículo 10. Disse Jesus: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Então está aí anunciado o Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e a tenha com abundância. Então essa é a verdadeira expectativa de vida. Está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.